Você sabia que dentro de você existem duas forças que, quando elas estão equilibradas, elas podem transformar a tua vida pessoal, profissional e até os teus relacionamentos? Hoje eu vou falar sobre o princípio hermético do gênero e como você faz para aplicar isso e viver com mais consciência e harmonia. Vamos nessa? O princípio do gênero, segundo Kybalion, afirma a seguinte questão: o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Cara, vou até falar um pouquinho sobre isso, porque aqui eu não estou falando sobre gênero sexual. Eu não estou falando sobre gênero social. Eu estou falando sobre gênero das coisas que existem no mundo. Tudo tem seu positivo e negativo. Tudo tem seu vermelho e azul. Tudo tem seu quente e seu frio. Não polaridade, mas tudo tem um lado e outro. Deixa eu dar um exemplo bem claro aqui, que eu gosto muito de falar. Nós temos o Sol, que é uma energia que emana para os planetas luz. E os planetas em si recebem essa luz e utilizam essa luz para o seu próprio ecossistema. O Sol, nesse sentido, ele tem a representação do masculino, que emana algo. O sinal do masculino geralmente eu faço aqui no consultório assim, emana algo. E o planeta feminino, né, a mãe Gaia, a mãe Terra, ela recebe esse impulso masculino e atua gerindo, atua gerando, atua cuidando, nutrindo de tudo que há no planeta. Faz sentido para você? Então eu não estou falando de um gênero sexual ou um gênero social. Estou falando de um gênero que existe em tudo no planeta. Tudo que existe, tudo que está manifestado em qualquer dos planos, existe masculino e feminino. César, o que são esses planos? Nós temos o plano espiritual, que é uma vibração mais alta. Nós temos o plano mental, que ela começa a condensar, vir para o energético e vem para o plano físico, que é o plano da manifestação. Todos esses planos têm masculino e feminino. Então, só para deixar claro, não estou falando de sentido biológico e nem social. Estou falando das forças arquetípicas e energéticas que existem em tudo na criação, inclusive dentro de você. Vou dar um exemplo rápido. O masculino representa a ação lógica, a ação, a lógica, a iniciativa, o ir, o buscar. E o princípio feminino representa a receptividade, a intuição, a criação, a nutrição. E olha só que interessante, né? Um lado do nosso cérebro faz essa função e o outro lado do cérebro faz a outra função. Uma tem mais lógica, mais razão, mais ação, mais agir, mais energia para o agir, e a outra tem uma mais intuição, mais criação, mais abstrato. Existem esses dois processos dentro do nosso cérebro. Todo ato criativo, seja uma ideia, uma obra ou até uma mudança que você faz dentro de você, só ocorre quando essas duas energias, masculino e feminino, estão em cooperação. O que é cooperação? É operando juntas. Não adianta a gente ter só a energia masculina ou só a energia feminina. As duas precisam agir de forma conjunta, cooperando, operando juntas. Então, na vida pessoal, como é que eu posso aplicar, como é que eu posso ver isso e atuar, enfim, perceber essas questões dentro da minha vida pessoal? Na vida pessoal, o equilíbrio dessas duas energias é fundamental. Se você está sempre na ação, sempre agindo, você pode acabar exausta. Você pode acabar de uma forma hipercontroladora na tua vida e completamente desconectado, por exemplo, da tua própria intuição. Agora, se você está só na espera, na contemplação, no feminino, você pode sentir estagnação, procrastinação, indecisão. Ou seja, as duas energias elas são complementares. Deixa eu dar um exemplo prático para você. Quer transformar a tua rotina? Use o feminino para sentir o que precisa ser mudado e o masculino para executar a mudança. Ou seja, utilizar essas duas energias, essas duas polaridades. Sinta o que precisa ser mudado e depois haja em direção à mudança. Afinal, toda mudança que ocorre na vida só ocorre por causa de ação. Se não houver ação, não há mudança. Como que eu aplico isso na minha vida profissional? No trabalho, esse equilíbrio se manifesta entre pensar estrategicamente
e criar com empatia. Ou seja, cuidar das coisas. Por exemplo, imagina alguém que está empreendendo alguma coisa. Um empreendedor de sucesso, ele utiliza essas duas forças ao seu favor. Planejam metas com clareza, com direção, mas executam, né, o mercado, as ações, aquilo que ele vai fazer, os clientes, eu trato com os clientes com sensibilidade, com cuidado, com nutrição. Ou seja, o sucesso está garantido quando eu tenho esta energia juntado com esta energia. Faz sentido para você? Você está usando mais a força lógica ou mais a sensibilidade no seu trabalho? Existe um equilíbrio? Está usando mais lógica ou mais sensibilidade no teu trabalho? Precisa a gente equilibrar essas duas coisas, vamos criar um terceiro. Mas esse não é o foco do nosso trabalho aqui hoje. Nos relacionamentos, dá para ver esse tipo de coisa também? Sim. Nos relacionamentos, essa dança entre dar e receber cria, né? É a base de toda a conexão saudável que a gente tem. Porque existe um fluxo de doar e receber, e existe um fluxo de doar e receber. Essa troca, né, existe. Quando ela existe em equilíbrio, a gente consegue entender. Então, o masculino, a energia masculina, a polaridade masculina, ou positiva, ou vermelha, ou quente, né? Aqui a gente chama de qualquer maneira, ela oferece direção, proteção, estrutura. Já o feminino oferece acolhimento, escuta, inspiração, sensibilidade. Então vamos lá, vamos supor que você está num relacionamento onde só uma parte toma iniciativa e a outra apenas espera. Isso vai gerar um equilíbrio, né? Uma toma iniciativa e a outra fica só na espera. O segredo é alternar os papéis. Uma hora eu tomo iniciativa e a outra fica na espera e recebe. Depois eu me coloco na posição de receber e a outra parte me doa. Então a gente respeita o ritmo de comunicar com essas duas forças presentes. Faz sentido para você? Eu aprofundo um pouquinho mais sobre esse assunto no meu livro, de como você aplica essas leis universais, as 7 leis que transformam a sua vida. Nesse meu livro eu falo sobre, inclusive, práticas que você pode utilizar e o livro pode ser adquirido aqui no link aqui embaixo. Qualidade de vida e espiritualidade. Dá para aplicar essa lei também, César? Dá. Uma vida com qualidade e propósito exige que você integre essas duas energias. As pessoas falam assim, cara, eu tô sem propósito na vida, tô sem não sei o quê. Então, a gente precisa integrar. O masculino te impulsa a agir, criar metas, ir para frente. O feminino te ajuda a sentir, a escutar, a honrar os seus ciclos. Então, quer praticar um pouquinho disso na tua vida? Reserva momentos do teu dia e faça coisas com foco e direção. Você está exercitando na tua qualidade de vida o foco e direção masculino. E no outro momento, pare para meditar, respirar e se escutar. A vida tem sido muito impulsionada pela energia masculina. A gente tem dado pouca atenção para a energia feminina. Então, parar um pouco, sentir. As pessoas estão querendo só produzir, fazer. E aí elas têm perdido qualidade de vida por causa disso. Por exemplo, você tem parado para contemplar a natureza à tua volta? Para contemplar e achar belo, por exemplo, um céu, mesmo que esteja cinza ou chuvoso, porque há beleza ali, mas preciso sensibilidade para isso. Eu preciso exercitar mais essa energia feminina. Você tem parado para orar, para rezar, para meditar, para contemplar? Isso é importante para todo movimento que você faz. A meditação acaba nos levando a um estado de homeostase. A palavra é meio difícil aqui, mas a homeostase é um equilíbrio entre a nossa bioquímica. O corpo está sempre buscando esse equilíbrio. Equilíbrio do que, César? Do masculino e do feminino que existe dentro de cada manifestação. Dentro do ser humano, existe aqui no meu mouse, existe no celular, existe em tudo que você conhece, em todos os planos, espiritual, mental ou físico manifestado, existe essas duas polaridades. E a gente precisa buscar esse equilíbrio entre as duas polaridades, nem para um lado e nem para o outro. O princípio do gênero nos mostra que o equilíbrio interior é a chave para uma vida plena e criativa. Sem esse equilíbrio, não tem como ter vida plena e criativa. E essas energias elas não estão em guerra entre si. Não é uma guerra de masculino e feminino. Não, isso não existe, porque as duas energias são complementares. Elas precisam agir em cooperação, como eu disse aqui no começo desse vídeo. A harmonia entre o seu fazer e o seu sentir pode transformar a tua vida, mas você precisa começar de alguma maneira.
Esse conteúdo aqui fez algum sentido para você? Te despertou para pensar em alguma coisa? Se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que precisa ver esse vídeo e me conta aí nos comentários. Você tem se sentido mais conectado com a energia masculina ou mais com a energia feminina nesse momento da tua vida? Comenta lá. Valeu?